Porque o mundo percebeu, opa, aquilo que era um perigo, que era um risco, agora é uma realidade. O dólar, a partir de agora, não é mais conversível em nada. E a partir desse momento, o mundo inteiro entrou no novo padrão monetário de papel moeda inconversível, que não pode ser resgatado em nenhum metal precioso, nem ouro, nem prata. Se eu agora posso imprimir moeda e o mundo inteiro aceita essa moeda, como se fosse o próprio metal, isso gera um incentivo para imprimir mais dessa moeda. Essa conta é negativa em 26 trilhões de dólares. É quase 90% da economia americana. Esse arranjo, esse sistema, ele não é sustentável. Alguma coisa precisa ser feita. O como resolver, que é outro problema. É muito bacana ver este evento, que também acho que é um símbolo aqui da região, da potência de empreendedorismo, uma potência industrial, uma potência econômica, e acho que é um símbolo também para todo o Brasil, não apenas para a região. Então é muito bacana estar de volta aqui. Pois bem, eu quero falar deste, que para mim é um dos assuntos mais importantes do momento, e que também traz muita confusão, muita perplexidade e estranheza, porque, de fato, o que nós estamos testemunhando é uma busca por um grande reset econômico global. O que hoje o governo Trump está tentando fazer é realinhar o comércio global, é reestruturar até mesmo o sistema monetário. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas histórias de como chegamos até aqui, porque este é um problema, se realmente é um grande mal para a economia global, se temos um sistema em desequilíbrio, o que isso significa, mas mais do que isso, o que eles estão tentando fazer, quais são os remédios prescritos. Porque a verdade é que eu concordo bastante até com o diagnóstico da situação, quais são as causas do problema. Mas o remédio, quais são as soluções, a gente pode debater bastante, e para mim aí está um dos principais entraves para o Trump e toda a sua equipe econômica conseguir implementar este grande reset do sistema econômico global. Uma coisa que o Trump vem falando há tanto tempo é o problema dos déficits comerciais. Ele demoniza os déficits comerciais americanos pelo menos desde a década de 80, quando ele falava que este era um grande risco, um perigo para a economia americana. Na época, o déficit comercial incorrido era muito mais com o Japão. O Japão era o grande bicho-papão da época, o Japão que dominaria a economia americana, compraria tudo nos Estados Unidos, tomaria conta da economia americana. Hoje o discurso ele permanece ainda válido, mas porém mudou o aparente adversário ou inimigo econômico, porque é a China agora o grande problema na visão do Trump e não o Japão ou outros países. Este é o grande adversário geopolítico, uma potência já nem em ascensão, já é a segunda maior economia do planeta. Então o problema dos déficits comerciais, eles estão mais relacionados com a China do que com o restante do mundo. Mas de fato, é um sintoma do desequilíbrio econômico que nós vivemos. E para entender a origem desses desequilíbrios, como os Estados Unidos acabam incorrendo em tantos déficits comerciais, porque a balança comercial americana é tão negativa, a gente precisa entender o sistema monetário que hoje nós vivemos, sob o qual nós operamos, todas as empresas, o mundo inteiro. E que ele teve influência e segue tendo influência no mundo todo, inclusive no Brasil, nas empresas de vocês, nos setores, é realmente um impacto global. E a origem desse sistema começou basicamente também com um grande reset econômico global, que foi em 1944, quando o mundo, no finzinho da Segunda Guerra Mundial, uma desordem completa, desordem econômica, desordem de taxa de câmbio, taxas flutuantes, moedas muito desvalorizadas, economias, países destruídos, literalmente, cidades devastadas, a destruição na Europa era completa, mas a destruição também no comércio global, tarifas de capital, tarifas de importação no mundo inteiro, era um caos e aquilo precisava ser restabelecido. A normalidade, a estabilidade macroeconômica precisava ser restabelecida. E um dos pilares era consertar o próprio sistema financeiro, ou o sistema monetário,
porque aquele caos de taxa de câmbio flutuante, moedas sendo desvalorizadas, com inflação nas alturas, aquilo precisava ser corrigido, precisava ser consertado. E aí, em 44, as principais economias do planeta, inclusive o Brasil, esteve presente lá com ninguém menos que Roberto Campos, o avô do ex-presidente do Banco Central. Os países estiveram reunidos com algumas delegações para definir, então, um novo sistema, restaurar a ordem monetária. E havia, basicamente, duas propostas. O plano White, do nome Harry Dexter White, um funcionário do governo americano, do Tesouro americano, e o plano Keynes, de John Maynard Keynes. O Keynes defendia a ideia de uma moeda global para ser o pilar desse novo sistema monetário e não que um país emitisse uma moeda de reserva. Esse era o plano de Keynes, e ele chamava a moeda de Bancor. Mas esse plano não prosperou, até pela importância da economia americana naquele momento, era a principal potência do planeta, era um país credor com o restante do mundo, que produzia muito e que exportava para o restante do mundo. E o que vingou, então, que se consolidou como o padrão monetário foi o plano do White, que então ficou chamado de o Acordo de Bretton Woods. E esse acordo estabeleceu o dólar como a moeda de reserva do planeta, conversível em dólar, a paridade de 35 dólares a onça, então uma onça Troia é 31 gramas, então dólar conversível a 31 dólares onça Troia de ouro, e todas as demais moedas orbitariam ao redor da moeda americana, mas elas não conversíveis em ouro e sim conversíveis no dólar. Então haveria essa paridade, as moedas com uma paridade em relação ao dólar, e esse foi então o início de um novo sistema monetário, que foi a base, pelo menos até 1971, a base da economia global. Mas claro que este padrão monetário baseado no dólar trouxe um grande privilégio para os Estados Unidos, porque agora a moeda americana era aceita como se o dólar fosse. É o que se chamava do privilégio exorbitante. Imaginem vocês, com a capacidade de imprimir dinheiro e o mundo aceitar a sua nota pintada de verde. Pô, poderia consumir muito mais. Se eu agora posso imprimir moeda e o mundo inteiro aceita essa moeda como se fosse o próprio metal, isso gera um incentivo para imprimir mais dessa moeda, para prover mais deste ativo de reserva para o restante do mundo. E de fato foi o que os Estados Unidos fizeram ao longo das décadas seguintes, só que houve um problema. No momento que você inunda o mundo com dólares, aquela paridade anterior, 35 dólares por onça Troia, aquilo seria questionado. Pô, como assim? O dólar era conversível, mas agora está sendo impresso e tem muito mais dólares circulando o mundo afora. Quer saber? Eu, França, Alemanha, Japão, eu vou resgatar esses dólares aqui, vou apresentar eles para os Estados Unidos. Ó, me devolve aqui esse ouro, porque essa paridade aqui, vocês não vão conseguir honrar por muito tempo. Então as reservas de ouro dos Estados Unidos começaram a minguar lentamente, depois de forma acelerada, a partir da década de 60, à medida que os déficits fiscais americanos, até por conta da guerra do Vietnã, eles aumentaram. Então os Estados Unidos estavam tomando uma chamada de margem, o mundo apresentando dólares e ele tendo que entregar ouro de volta para os países. Então era um sistema, a base da economia, mas que era insustentável. Como de fato foi, até o dia em que o presidente americano Richard Nixon, 15 de agosto de 71, numa transmissão ao vivo em rede nacional de televisão, anunciou para o restante do mundo em que, a partir daquele momento, os dólares não seriam mais convertidos em ouro e nenhum outro ativo de reserva. Foi um anúncio unilateral, até hoje é chamado de choque de Nixon, porque o mundo percebeu, opa, aquilo que era um perigo, que era um risco, agora é uma realidade. O dólar, a partir de agora, não é mais conversível em nada. E a partir desse momento, o mundo inteiro entrou no novo padrão monetário de papel moeda inconversível. Inconversível no sentido que não pode ser resgatado em nenhum metal precioso, nem ouro, nem prata. E desde então, nós vivemos neste padrão monetário em que não há limite para a impressão de dinheiro por nenhum banco central, inclusive para o Federal Reserve, o Banco Central americano. Mas este arranjo, e a partir deste ano de 71, sem mais a conversibilidade no ouro,
ele acaba gerando mais desequilíbrios ou incentivos para os Estados Unidos proverem cada vez mais dólares para o mundo. Porque o que acontece? Se um país emite a moeda de reserva e o comércio mundial aumenta paulatinamente, a demanda por essa moeda de reserva também tende a aumentar, porque China, Japão, Alemanha, Brasil estão transacionando, mas pagando com dólares. A moeda do comércio global, que é demandada muito afora, não é o real, não é o yuan chinês, é o dólar americano, mesmo em transações que os Estados Unidos não estejam participando. Portanto, à medida que o comércio mundial e que a economia do planeta cresce mais do que a economia americana, esse incentivo para prover mais ativos de reserva, prover mais dólares para o mundo, ele vai aumentando. Então o dólar, de certa maneira, está sempre sobrevalorizado porque ele tem uma demanda que nenhuma outra moeda tem, ou tem uma demanda adicional que nenhuma outra moeda tem. E a gente pode analisar agora por um gráfico que eu vou colocar na tela, que é a economia americana, PIB dos Estados Unidos, dividido pelo PIB global. Finalzinho da década de 60, a economia americana era responsável por cerca de 40% da economia global. Mas à medida que ela vai perdendo relevância, esse nível vai caindo, chegou ali em 2010 abaixo de 22%, então quase um quinto da economia mundial, mas o dólar como moeda de reserva se manteve, o dólar como moeda do comércio se manteve, portanto a demanda por dólares, apesar da perda de relevância da economia americana, essa demanda pela moeda americana, ela continuava. Portanto, esse incentivo para prover dólares para o mundo continuava e continuou ao longo desses 50 anos. Só que isso vai gerando um desequilíbrio, que é o primeiro que eu vou colocar aqui na tela. À medida que essa provisão de dólares flui para o restante do mundo, isso se manifesta na forma de déficits comerciais. Os Estados Unidos importando mais do que exportam para o restante do mundo, que é este próximo gráfico, que aqui eu considero não apenas a balança comercial, mas também balança de serviços e renda primária, o que a gente considera como conta corrente. Não vou precisar entrar em tantas explicações detalhadas porque não se faz necessário. Mas aqui então é a conta corrente americana, tudo que eles exportam, ou que eles consomem do restante do mundo e o que eles produzem e exportam para o restante do mundo. E que a partir especialmente da década de 80 passou a ser negativa e profundamente negativa. Aqui em relação ao PIB, tá? Então chegou ali no finalzinho de 2010 em mais de 6% do PIB. Onde é que está aqui? Bom, nem dá para ver o verde. Mas enfim, está ali no ano de perto de 2010. Analisando este gráfico, a forma que a gente pode interpretar é que os Estados Unidos eles podem consumir mais do mundo do que eles estão produzindo. O que eu expliquei antes, você imprimir dinheiro e consegue importar do restante do mundo, é o mesmo que você não precisar produzir, não precisar trabalhar e estar consumindo mais do restante do mundo, porque o mundo aceita a sua moeda, aceita o seu ativo de reserva, que é um passivo dos Estados Unidos, a moeda nacional é um passivo do país, só que esse passivo não é mais resgatável, não pode ser mais convertido em ouro. Então os países seguem acumulando este ativo, dólares, e a contrapartida desses déficits comerciais, os estrangeiros investem de volta nos Estados Unidos, comprando ações americanas, comprando dívida corporativa e financiando também o déficit fiscal americano. Então ajudam a financiar a dívida pública dos Estados Unidos. Então é claro que esse arranjo todo, pensando sob a ótica dos americanos, é um baita privilégio, posso consumir sem precisar trabalhar e sem nunca ter uma chamada de margem. Quando é que alguém vai desconfiar do dólar? Aqui a gente entra num conceito que foi popularizado pelo economista belga-americano chamado Robert Triffin, que é o dilema de Triffin, que um país que emite a moeda de reserva tem um incentivo a imprimir e prover cada vez mais daquela moeda, mas que pode chegar um momento em que o mundo desconfia tanto daquela moeda, porque ela foi impressa em tal magnitude, que ela pode perder a sua demanda por uma desconfiança crescente até o ponto dela deixar de ser a moeda de reserva. Esse é o dilema de Triffin. Então a moeda de reserva tende a não ser mais a moeda de reserva. Até hoje os Estados Unidos não enfrentaram de fato esse dilema. Eles seguem com este padrão monetário. Só que além deste privilégio exorbitante, este arranjo também acarreta algumas consequências não intencionadas e que a gente pode chamar de consequências negativas e que aí está
O grande diagnóstico, o grande problema na visão do Trump, de vários assessores econômicos dele, inclusive do secretário do Tesouro, é que este padrão dólar acaba gerando desindustrialização dos Estados Unidos, uma dependência de outros países na cadeia de suprimentos, em alguns suprimentos críticos, é farmacêutico, é semicondutores, enfim, uma série de dependências que, do ponto de vista da segurança nacional, é um risco, é uma vulnerabilidade. E aqui eu estou parafraseando o diagnóstico feito por esses próprios interlocutores. Então, o déficit comercial, que pode ser encarado como um privilégio, ele também traz uma consequência negativa e que é uma vulnerabilidade, especialmente do ponto de vista de segurança nacional, na visão de Trump e de seus assessores. Tem alguns gráficos que a gente pode ilustrar este ponto. De fato, a desindustrialização está ocorrendo, mas é natural que as economias, à medida que vão se aprofundando a divisão do trabalho, se especializando, que o setor de serviços também vai crescendo. Então é natural ver uma queda no setor de manufatura. Mas na magnitude que aconteceu nos Estados Unidos, aí é um pouco além. Este é o gráfico com todos os empregados, participação dos empregados de manufatura nos Estados Unidos, divididos por todos os empregados. Então aqui temos um patamar que, da década de 90, estava acima de 16% e não parou de cair, com um movimento intenso a partir da década de 2000, já vou falar o porquê disso, e que seguiu caindo e agora está ainda em queda, mas estacionado ali ao redor de 8%. Então, empregos em manufatura sobre os empregos totais. Um outro dado agora, ainda em manufatura, mas no setor de eletrônicos, que impressiona ainda mais, a queda vertiginosa, aqui não é mais um percentual, mas sim em empregos, números, milhares de pessoas. Então, nível absoluto de emprego em todo o setor de manufatura, de computadores e de eletrônicos. Veja só a queda abrupta a partir de 2000. Claro que aqui tem, então, o efeito China, que se abriu para o mundo, especialmente a partir da década de 90, que entrou na Organização Mundial de Comércio a partir de 2001, e aí passou a ser tratada como um par no comércio global, que deveria seguir as regras da Organização Mundial do Comércio, que, segundo Trump, seus assessores e muitos líderes mundiais concordam que a China muitas vezes não adere às regras de fato, não está cumprindo essas regras. Mas o efeito na manufatura americana, no setor de eletrônicos e computadores em especial, ele foi brutal. E aqui está uma das grandes queixas do presidente Trump, do secretário do Tesouro, Scott Bessent, o de comércio também, o Howard Lutnick, e vários outros. Então este é um desequilíbrio, este é um problema para a economia americana na visão deles, e isso precisa ser corrigido. Então quando a gente vê as bravatas do Trump, a retórica, esse caos tarifário, toda a forma como ele fala, parte ele tem razão, a forma, a implementação eu vou explicar um pouco mais adiante. Mas parte do problema, eu diria que as queixas são legítimas. A própria contribuição da indústria como valor agregado do PIB americano caiu bastante nos últimos anos. Então, a manufatura, que representava 13%, agora representa menos de 10% da economia americana. Mas a grande causa desses desequilíbrios e da perda de empregos na manufatura está, na minha avaliação, neste padrão dólar, num sistema monetário baseado no dólar como a moeda de reserva. Esta é a principal causa. Mas temos alguns agravantes, sim. O primeiro agravante são as tarifas e barreiras alfandegárias de outros países. E essa também é uma queixa legítima do Trump, que vem falando sobre isso há muito tempo, aí de forma acertada. Países como o Brasil, União Europeia, a China, até mesmo o Japão, em vários produtos, para vários setores, impõem as suas tarifas barrando exportações de outros países, especialmente dos Estados Unidos. Além de barreiras não tarifárias, como questões sanitárias, que a União Europeia também gosta de impor bastante. Então isso agrava um problema que tem como causa principal o dólar como moeda de reserva. Outro agravante importantíssimo nesse cenário, e que aí é outra crítica do Trump e corretíssima, é a supressão da taxa de câmbio pelo Partido Comunista da China. A manipulação da taxa de câmbio pela China, e que acontece há pelo menos 3 décadas.
Em 1994, a China decidiu desvalorizar a sua taxa de câmbio. Este gráfico é o yuan chinês em relação ao dólar. Em 94, era menos de 6 yuans por dólar, e aí da noite para o dia disparou para quase 9 yuans por dólar, então uma alta de mais de 50% num único dia. Essa desvalorização naquele momento, de largada, já dá uma competitividade para a economia chinesa brutal. Então, esse primeiro impulso de competitividade foi sim muito importante, e à medida que a China também se abria internamente e se abria para o restante do mundo, isso ajudou a China a se industrializar, a criar suas cadeias internas de suprimento, investir cada vez mais na sua economia e infraestrutura, a ponto de se tornar essa potência industrial. Mas este foi sim um grande impulso de competitividade para a economia chinesa e que começou em 94. E que até pelo menos 2005, 2006, a taxa foi controlada. Até hoje a China tem a chamada conta financeira ou conta capital completamente controlada. Um estrangeiro não pode investir na China o que quiser e nem um chinês pode investir fora da China o que quiser. Tem extremas restrições para todo o capital que entra e sai na China para investimentos, seja para investir em empresas, comprar ações, investir em renda fixa ou na dívida pública. Para ambos os lados, para entrar e para sair da China, mas especialmente para sair da China o dinheiro do próprio chinês. Então esse controle de câmbio, que até hoje persiste, é o que permite esta manipulação ou a supressão da taxa de câmbio, que eu já vou explicar mais por que isso é importante. Então, claro que isso agrava o que já era um problema de o dólar como moeda de reserva, as tarifas de outros países, e agora o que se tornou a principal potência do planeta, a principal indústria mundial, também manipulando a taxa de câmbio, deixando ela artificialmente mais competitiva do que seria se tudo estivesse liberado, os capitais, está dando uma vantagem para a China enorme em relação ao mundo inteiro, mas em especial para os Estados Unidos. Então a gente volta àquele ponto inicial do Trump, de que não se pode dissociar os déficits comerciais da própria segurança nacional, porque aumenta também a dependência em várias cadeias de suprimentos, aumenta a dependência dos Estados Unidos em relação à China. E hoje China não é um aliado dos Estados Unidos. Então esse sim é um problema, e concordo com esse diagnóstico da supressão da taxa de câmbio. Tanta exportação que a China teve no ano 2000, quando a gente se lembra, assim, até um parênteses aqui, a década de 2000 ela foi tão única em termos do crescimento chinês, do crescimento global, que impactou muito a nossa economia, que certamente favoreceu muito Lula 1, Lula 2, depois Dilma, e é algo que dificilmente a gente vai ver novamente, certamente não na nossa geração. E uma estatística que expressa muito bem a velocidade desse crescimento e como a China cresceu fortemente é o acúmulo das reservas internacionais da China, que de 2002, 2003 saltaram de menos de 300 bilhões de dólares para em 2014 atingir 4 trilhões de dólares. É brutal esse gráfico. A velocidade que isso aconteceu em relação à economia chinesa, a gente pode ver a magnitude disso, chegou a 40% da economia chinesa, 42% ainda em 2010. É isso que evidencia a manipulação do câmbio pela China. Porque se ela não tivesse acumulado tanta reserva, ou melhor, se ela tivesse permitido a valorização do câmbio, ela não conseguiria ter acumulado tantas reservas assim. A moeda teria se valorizado e, pouco a pouco, o país não seria mais tão competitivo como foi anteriormente. Então, aqueles fortes superávites comerciais que a China tinha com relação ao mundo e aos Estados Unidos, ela não teria, eles seriam revertidos. Então, por meio, é o que os economistas explicam, por meio da flutuação das taxas de câmbio, a balança comercial dos países, ou a balança de pagamentos, vai se ajustando automaticamente. Um país que exporta muito tende a ver a sua taxa de câmbio se valorizar, ao longo do tempo isso se reverte, e o que antes era um superávit tende a ser um déficit comercial. O problema é que no mundo que nós vivemos hoje, com o dólar como moeda de reserva, esse ajuste, esse mecanismo de ajuste jamais acontece. Parte por desenho, eles emitem a moeda, e parte por algumas manipulações, como é o caso da taxa de câmbio na China. E aqui o déficit
americano, então, déficit comercial apenas, tudo que os Estados Unidos exportam menos do que eles importam desde 99 e que agora já supera $1 trilhão esses déficits comerciais persistentes. Então isso significa que este arranjo, esse sistema, esse padrão monetário, ele necessariamente incentiva a incorrência desses déficits persistentes. É quase como uma característica crônica desse arranjo monetário. E que há formas de resolver, e que é o que eles estão tentando neste momento, mas não é tão simples. O buraco é bem mais embaixo. Se por um lado os Estados Unidos incorrem em déficits comerciais, por outro, eles incorrem em superávites de capitais, superávites financeiros. Porque esse dinheiro que sai na forma de importação, digamos, o excedente, os americanos estão importando mais do que exportam, então eles mandam mais dólares por estrangeiro para importar mercadorias. Esse dinheiro do estrangeiro, ele volta na forma de entrada de capital, comprando ações de empresas, comprando a dívida corporativa, financiando a dívida pública americana. E o acumulado desses saldos negativos é o que a gente chama de a posição de investimento internacional dos Estados Unidos. Eu já vou mostrar esse gráfico porque ele é assombroso. Mas isso significa que os Estados Unidos hoje não apenas têm uma dívida pública elevada, mais de 120% do PIB, até mais do que o Brasil, mas eles também são devedores externos. Considerando as empresas americanas, famílias, mais o governo, então setor público e setor privado, com relação ao restante do mundo, os americanos são grandes devedores externos. E nunca houve uma nação do tamanho da americana devendo tanto para o restante do mundo. Então é como se o tio Sam estivesse à beira da falência, não apenas na dívida pública, mas com relação ao restante do mundo. O que é outra vulnerabilidade para a economia americana. Se chegarmos a um momento em que o dólar será questionado como uma moeda de reserva, e o mundo desovar dólares, é uma vulnerabilidade porque os americanos estão endividados com relação ao restante do mundo. Aqui então o gráfico que considera tudo que os americanos, empresas, famílias e governo, têm de ativos no exterior, menos o que os estrangeiros têm de ativos nos Estados Unidos. Essa conta é negativa em 26 trilhões de dólares. É quase 90% da economia americana. Esse arranjo, esse sistema, ele não é sustentável. Alguma coisa precisa ser feita. Isso coloca a economia americana numa posição de vulnerabilidade, mas coloca também a própria moeda dos Estados Unidos. E este é um dos problemas que o Trump agora com este governo e com seus principais assessores econômicos querem resolver. Agora, o como resolver que é outro problema. Os principais interlocutores hoje e responsáveis por essa agenda econômica do Trump são, por um lado, o Scott Bessent, que é o da direita, secretário do Tesouro americano, um cara muito capaz, trabalhou com o Stan Druckenmiller e o George Soros no Quantum Fund, na década de 90. Inclusive, aquela tese de quebrar o Banco da Inglaterra, apostando contra a libra esterlina, veio dele. Ele foi o cara que concebeu esse trade e que deu muito certo. Então, um cara que conhece o mercado financeiro, conhece os meandros do sistema, sabe como funcionam os bancos centrais e o padrão monetário. Outro sujeito muito importante, e que talvez seja o grande formulador deste plano econômico, é o Stephen Miron, que é esse sujeito aqui da esquerda. Ele hoje é o presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente. Ele chegou a ter uma breve passagem no primeiro mandato do Trump, na Secretaria do Tesouro, mas agora ele tem um cargo muito mais de aconselhamento, de assessoria. Eu, no ano passado, em outubro, dia 1º de outubro de 2024, o Scott Bessent ele deu uma palestra num evento fechado do Jim Grant, que é um grande investidor americano, e nessa palestra ele falou sobre como era preciso realinhar o comércio global. Inclusive, o título da palestra dele era Fazendo o Sistema Econômico Global Grande Novamente.
Making the Economic International System Great Again. Então ali já tinha assim, um embrião, sementes deste plano econômico que eles estão colocando em prática. Mas a grande cartilha ou manual do que está sendo feito foi publicado pelo Stephen Miron em novembro do ano passado, num artigo intitulado Um Guia do Usuário para Reestruturar o Sistema de Comércio Global. E lá ele descreve o que eu expliquei aqui, o diagnóstico do problema, mas também, mais importante, ele oferece as soluções, o que seria necessário para corrigir esses profundos desequilíbrios e os déficits comerciais persistentes. E quais são as grandes ferramentas? O Stephen, ele separou em 2 grandes blocos. E, por sinal, o Scott Bessent já foi perguntado sobre este plano, ele jamais negou nem confirmou, ele tende a desconversar, porque esse plano ele foi intitulado também de O Acordo de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago é a mansão do Trump na Flórida, vocês já vão entender o porquê deste nome, Acordo de Mar-a-Lago. Mas ele negou, o Scott Bessent negou que eles estivessem implementando este grande plano. Mas na prática, se eles estão seguindo essa cartilha ou não, eu não tenho como provar. Mas muitas das políticas que estão propostas neste documento estão, de fato, sendo implementadas. E uma das principais são justamente as tarifas comerciais, que desde o início, o Trump fala de tarifa desde a década de 80. No primeiro mandato, ele também impôs tarifas, conseguiu chegar a alguns acordos comerciais, até mesmo com a China, mas é uma ferramenta que ele acorda de manhã com o pé esquerdo e resolve colocar tarifa de 20, de 30, de 50 contra o aço, contra o alumínio, contra eletrônico, enfim. Essa forma caótica que vocês têm visto e que a aparência que fica é que apenas o caos é apenas um sujeito protecionista, nacionalista e que não tem nada mais por trás disso. E a verdade é que tem. Sem dúvida que eu considero ele protecionista, sem dúvida que ele tem algo de nacionalista, sem dúvida alguma, mas também há um racional por trás dessas tarifas que estão sendo implementadas, inclusive porque o secretário do Tesouro defende isso e o Stephen Miron, aquele conselheiro econômico, também defende isso. Então, no plano descrito no ano passado, a primeira etapa para corrigir esses desequilíbrios é a imposição de tarifas comerciais. E por que tarifas? Bom, primeiro porque é uma forma relativamente fácil, é unilateral. Eu, o governo americano, vou lá, decido num dia, pronto, agora a tarifa contra o Canadá, contra o México, contra o alumínio, contra a China, contra o mundo inteiro, tarifaço global, base mínima de tarifa de 10%, e para alguns países que estão tarifando mais ainda, a gente coloca em 50%, 90%, enfim, aquela loucura que a gente viu. Então você consegue facilmente impor e usar essa ferramenta, pode também ajudar na arrecadação federal, é um problema americano o déficit fiscal, não apenas o comercial, mas sobretudo o fiscal, pode ajudar na arrecadação tributária e não depende de outros países. O lado negativo, a consequência negativa dessa política, é que as tarifas também podem ser usadas como arma pelos outros países, como tem sido. A China também retaliou, outros países retaliaram, então não é tão simples conseguir reduzir o déficit comercial, que no final das contas é sobretudo isso que o Trump quer fazer, reduzir o déficit comercial e garantir a segurança de fornecimento de algumas cadeias-chave, como eu mencionei, farmacêuticas, eletrônicos, entre outros, semicondutores. Então as tarifas teriam este propósito e depois que elas foram impostas aqui no dia da libertação dos americanos, o Trump também é bom de retórica, né? No dia da libertação dos americanos, que foi o dia 2 de abril, que ele colocou aquele tarifaço absurdo, que está ali no que seria estimado, aqui é um gráfico com as tarifas de importação médias impostas pelos americanos no último século, que na década de 30, pré-Segunda Guerra Mundial, eles colocaram as tarifas lá em cima e foi um tiro no pé, como agora também será um tiro no pé. Mas os Estados Unidos voltariam a esse nível de tarifa de importação, a esse nível de protecionismo. E se mantivesse aquele patamar absurdo do dia 2 de abril, seria mais insano ainda. Até para contextualizar o que aconteceu naquele 2 de abril,
A ferramenta tarifas, ela também é usada pelo Trump como uma arma de negociação. É muito usada para barganhar, para poder sentar à mesa e forçar a mão dos seus adversários, ou até que deveriam ser parceiros, Canadá, México, Reino Unido, etc. Mas é também uma ferramenta de negociação. E aquele tarifaço surpreendeu muita gente por tão absurdo que foi e pelo o racional, o cálculo por trás daquelas tarifas que estavam lá naquela tabela. Não sei se vocês se lembram, ele foi no Jardim da Casa Branca, ele até apresentou uma tabela com as tarifas que os países estavam impondo contra os Estados Unidos e quanto que os Estados Unidos imporiam de volta, as tarifas recíprocas. O que ele definiu é que os Estados Unidos imporiam, então, 50% que os outros países estavam impondo contra os americanos. Mas como é que ele chegou naqueles cálculos, tipo, Vietnã estava impondo tarifas de 96%? O que eles consideraram ali foi o déficit comercial americano com aquele país dividido pelas importações dos Estados Unidos daquele país. Esse foi o cálculo. Pô, mas isso não é tarifa de importação. Isso é simplesmente o resultado comercial dos Estados Unidos com aquele país. Não tem a ver diretamente com as tarifas. Então, por que colocar esse negócio tão sem sentido que nenhum economista aprovou? Porque o Trump precisava de algum número alto, bizonho, para conseguir colocar uma tarifa recíproca mais alta também, e aí ter como negociar. Foi para isso. Não teve nenhum outro objetivo. Não tinha uma lógica econômica por trás daquele tarifaço e para justificar que Vietnã estava impondo 96% de tarifas. Esse não era o objetivo. Ali era realmente para usar como arma de negociação. Porém, eles seguem usando as tarifas. Agora estamos no momento de pausa de 90 dias, que vai vencer em julho, se eu não estou enganado, e estão tentando conseguir algum acordo com vários países. Se vão conseguir, são outros 500. Acho que é um processo bem difícil, complexo, e tenho minhas dúvidas se eles terão êxito em reduzir o déficit pelas tarifas. Eu apostaria que não, além de todas as consequências negativas que traz para a própria economia americana. Essa é a primeira etapa deste plano para reestruturar a economia global. Qual é a segunda etapa? Bom, se as tarifas não derem certo, como acho que não vão dar, o Stephen Martin também coloca lá, então, que seria o segundo estágio. Bom, precisamos, então, de um novo acordo monetário. Se o dólar está sobrevalorizado e incorre em déficits comerciais, uma forma de corrigir esses déficits é as demais moedas se fortalecerem em relação ao dólar, ou o dólar se enfraquecer em relação às demais moedas. Então, pela via taxa de câmbio, é possível reduzir o déficit americano. Mas, para conseguir isso, é preciso combinar com russos e, hoje em dia, mais ainda com os chineses. Desvalorizar a moeda americana, ao mesmo tempo em que as demais moedas se fortalecem, é preciso combinar com todos. Então, essa é uma tarefa ainda mais complexa. Mas nós temos alguns paralelos na história de quando isso foi tentado e com êxito. O primeiro exemplo, já depois do fim de Bretton Woods colapsou em 71, a moeda americana acabou se fortalecendo muito ao longo da primeira metade dos anos 80, e lá com um dólar muito forte, novamente os déficits comerciais, e até para muitos países endividados em dólares gerou quebradeiras mundo afora, o Brasil teve a moratória em 82, enfim. Então lá em 1985, decidiram um novo acordo monetário, que foi intitulado de Acordo Plaza. Esse foi em homenagem ao Hotel Plaza, porque as principais potências industriais daquele momento se reuniram a convite do Jim Baker, então secretário do Tesouro dos Estados Unidos, para, junto com Japão, Reino Unido, França e Alemanha e Estados Unidos, os 5 países, coordenarem e concordarem num novo acordo em que as demais moedas precisariam se fortalecer e o dólar se enfraquecer. Então, o que foi coordenado, o que foi combinado aqui, a cartilha que foi firmada naquele momento, no Acordo Plaza, é que então os países interviriam nas suas moedas para desovar dólares, desovar treasuries, ativos de reserva, para fortalecer suas moedas em relação ao dólar. E, de fato, isso foi conseguido. Conseguiram, de fato, fortalecer as demais moedas e o dólar se enfraqueceu.
Este é o gráfico do índice dólar, que compara o dólar com o euro, o libra esterlina, franco suíço, na época era franco francês também, o marco alemão, enfim, as principais moedas de reserva também, além do dólar. Então compara o dólar com moedas relevantes. O pico de força do dólar foi em 1985, no início daquele ano. O dólar já começou a cair ao longo do ano, e aí quando chegou o acordo em setembro de 85, caiu ainda mais. Só que, curiosamente, esse acordo deu tão certo que o dólar se enfraqueceu demais, além da conta. Esse é o problema do intervencionismo, planejamento central. Você não consegue controlar todas as variáveis. Alguma coisa sai do controle. E ali o dólar acabou se enfraquecendo demais, e aí veio o novo acordo monetário, agora para conseguir o exato oposto. Valorizar o dólar e não enfraquecer o dólar, que foi chamado de Acordo Louvre, porque aconteceu em Paris 2 anos depois, em 87. Aqui também, com as mesmas potências, só trouxe mais, além daqueles 5, o Canadá. Esses são os principais exemplos que temos de acordos monetários recentes. Um novo arranjo monetário, trazer ordem para as taxas de câmbio e tentar reduzir esses desequilíbrios. Pois agora o que os Estados Unidos estão querendo é, por um lado, manter o dólar como uma moeda de reserva. Essa é uma política explícita do Trump, do secretário do Tesouro. O dólar deve se manter como a moeda hegemônica. Não vai ser moeda de BRICS, não vai ser o yuan chinês, não vai ser o euro. Vai continuar sendo o dólar. Só que, por outro lado, eles também querem reverter ou corrigir os desequilíbrios causados por esse próprio sistema. É como diz o americano, have your cake and eat it too, que é ter o bolo e comer ao mesmo tempo. É a quadratura do círculo. Não tem como. São consequências inevitáveis de um país que emite a moeda do planeta. Mas eles vão seguir tentando e querem ir adiante com esse plano. Por ora, seguimos com as tarifas comerciais, mas já há, talvez, nos bastidores, embora até hoje todos os boatos foram negados, já há alguma menção ou especulação de acordo com alguns países. Especialmente aqueles que são superavitários, os antigos tigres asiáticos, Taiwan, Singapura, que tem muitos superávites, que acumularam muitos investimentos nos Estados Unidos, então tem uma conta, são credores externos, o contrário dos Estados Unidos. Talvez com esses já estejam acontecendo conversas para fortalecer essas moedas. Mas a verdade é que de nada adianta conseguir algum acordo monetário com esses países menores, talvez com a União Europeia, talvez com o Reino Unido, talvez até mesmo com o Japão, que são todos aliados, Coreia do Sul também, são aliados, muitos dos quais dependem da segurança militar americana. Uma coisa é juntar esses países na mesa para definir um novo arranjo monetário, outra coisa é se sentar à mesa com o Xi Jinping, que não é um aliado americano, mas é a principal potência econômica depois dos Estados Unidos. E mais do que isso, é o principal parceiro comercial de todos os demais, praticamente todos os demais países, inclusive o Brasil. Então, o novo acordo monetário em 2025, que não inclua a China na mesa de negociações, ele seria inócuo. E um que inclua a China é muito difícil de conseguir. E a gente está ainda no começo desse processo, ninguém sabe exatamente como isso vai se desenrolar, mas é isso que os americanos estão tentando, é isso que o secretário de Tesouro dos Estados Unidos quer, é isso que o Trump também quer, corrigir esses desequilíbrios, e por essas duas ferramentas principais. Por um lado, tarifas, e se não der certo, como acho que não vai dar certo, tentar algum arranjo monetário, um novo acordo para a moeda americana, mas sem abrir mão do dólar como uma moeda de reserva. O privilégio exorbitante, obviamente, ninguém quer abrir mão. Então, para trazer aqui já para o encerramento, em 2022, quando eu tive aqui na Expogestão, na última vez, eu mostrei esta lista, até o quinto item, como resultado daquele mundo que a gente via, guerra na Ucrânia, recém-invadida pela Rússia, as consequências que naquele momento eram mais uma tendência, hoje já são realidade, friendshoring, nearshoring, segurança de fornecimento, segurança energética, blocos regionais.
moedas como armas geopolíticas, hoje está claro que isso aconteceu e segue acontecendo. Já é uma realidade. Mas agora, com esta agenda econômica do Donald Trump, a gente precisa incluir mais 2 itens. O primeiro, tarifas, que eu já comentei. Como elas estarão daqui 1, 2, 3 ou no fim do mandato do Trump, eu não sei. Mas eu digo que afirmo que a tendência ou a probabilidade de algum nível de tarifa pelos Estados Unidos, ela é alta. A tarifa mínima que eles impuseram foi de 10%. Isso segue vigente. E eu não vejo isso voltando atrás, a não ser que eles consigam aí um grande arranjo monetário em que as tarifas não seriam mais necessárias para corrigir os déficits comerciais. O que me leva, então, ao último ponto, que pode soar paradoxal, porque é a busca por um dólar hegemônico, mas, porém, enfraquecido. Porque é isso que eles estão buscando. É a manutenção do dólar como pilar da economia global, é para continuar com uma moeda de reserva, mas enfraquecido para que esses déficits comerciais sejam revertidos e toda aquela posição devedora externa dos Estados Unidos, que aquilo diminua, porque naquele patamar, 90% do PIB, realmente é perigoso para a economia americana. Então, esse é o cenário que se desenha. O diagnóstico do problema, eu diria que é bem claro, mas a solução dele, definitiva, não é nem com tarifas e nem com um novo acordo monetário mantendo o dólar como a peça central da ordem monetária, mas sim com um novo ativo, ou voltando ao ativo que era o ativo do sistema monetário antes do dólar, que é o ouro, ou algum novo ativo, mas que também não seja passivo de ninguém. Porque este é o grande problema. O dólar sendo um passivo dos Estados Unidos. Qualquer moeda nacional que sirva como o padrão monetário será sempre um passivo daquele país que a emite. Então é preciso um ativo neutro, apolítico, que realmente não é passivo de ninguém. No passado, esse ativo foi o ouro. Hoje, não vejo o ouro voltando tão cedo, porque nenhum país quer abrir mão, a começar pelos próprios Estados Unidos, de imprimir a sua moeda. Embora o ouro tenha crescido como um ativo de reserva dos próprios bancos centrais, até por questões geopolíticas, porque o dólar está sendo usado como uma arma geopolítica, como uma pólice de seguro. Quem sabe, num futuro, talvez ainda longínquo, um ativo digital escasso como o Bitcoin possa ser este ativo de um novo padrão monetário. Hoje estamos muito distantes disso, mas é uma alternativa que emerge em paralelo a essa que eu chamo, na verdade, uma grande desordem monetária. Muito obrigado.